Nos últimos 4 anos, mais de 109 bilhões de reais foram destinados ao terceiro setor no estado de São Paulo, segundo o levantamento feito pelo Tribunal de Contas. Parece muito dinheiro, mas segundo as instituições de Ribeirão, os valores não são tão distribuídos, principalmente para as entidades assistenciais. A área da educação fica com menos de 15% dos recursos destinados ao terceiro setor em Ribeirão. Nessa conta, entram as 25 creches que têm parceria com o município e atendem 3.500 crianças de 0 a 4 anos. Para o presidente da União das Entidades Filantrópicas, é muito pouco o valor que a prefeitura repassa para as entidades. Um valor fixo que a prefeitura repassa por criança, que nós temos aí R$ 550 mensalmente. E isso é um valor muito irrisório, perto até daquilo que a própria prefeitura paga para os seus funcionários direto. Nos últimos 4 anos, mais de 109 bilhões de reais foram destinados ao terceiro setor no estado de São Paulo, segundo o levantamento feito pelo Tribunal de Contas. Parece muito dinheiro, mas segundo as instituições, os valores não são tão distribuídos. Os hospitais filantrópicos, por exemplo, ficam com até 90%. Enquanto as entidades assistenciais, aqui em Ribeirão Preto, pouco mais de 5%. A Casa das Mangueiras, que atende crianças e adolescentes no contraturno escolar, tem um custo mensal fixo de R$ 70 mil. Um desafio dividir o valor entre 126 atendidos, com todas as atividades, alimentação, projetos oferecidos, funcionários e demais despesas. Para a vice-presidente da instituição, existe um outro problema, que é a liberdade de gestão para usar os recursos recebidos do poder público. O que vem do município, parte, por exemplo, é para custear a folha de pagamento. Custeia a nossa folha integral de pagamento? Não custeia. Até porque é obrigado, por exemplo, a casa tem que cumprir determinados requisitos. Eu tenho que ter uma equipe técnica mínima. Essa equipe, não porque a casa definiu, mas porque está em lei. A equipe técnica mínima é psicólogo, assistente social e pedagoga. Tá? A instituição é obrigada a ter isso. O que vem do município não banca a folha de pagamento total, mas o que vem, obrigatoriamente, mesmo que eu tivesse, já tenho esse dinheiro, mas eu precisaria destinar, sei lá, para o telhado que está caindo, de repente, eu não posso. Não posso. É específico, entende? As coisas estão muito difíceis. Enfrentar uma entidade filantrópica aí sem valores e com pouco custo do próprio governo. Quando você entra numa entidade igual a nossa, a Nave da Saudade, Casas de Betânia, Creche Modelo, a Creche Pingo de Leite, são todas entidades, a Casa Santo Antônio, são todas entidades que nós temos aí no mínimo 20 anos e algumas com 70 anos de idade. Então, nós nunca tivemos nenhum problema, qualquer que seja governamental ou indireto. São várias as dificuldades enfrentadas pelo terceiro setor para seguir à risca as regras. Para resolvê-las ou chegar num consenso entre as porcentagens e os valores destinados, é importante mais diálogo entre o Poder Executivo e as entidades. O que o município precisa fazer é entender quais são as demandas sociais, principalmente nos bairros em desenvolvimento, que ainda não se tem o acesso a todas as políticas públicas, e discutir isso e formar um orçamento mais equilibrado. Então, essa concentração em saúde e educação é comum, mas o gestor tem ferramentas de planejamento, ferramentas de execução orçamentária que permitem transferir recursos a outras áreas e que o cidadão está tão carente. Outra recomendação do especialista é a qualificação do terceiro setor. Se a instituição não tiver uma parte de planejamento muito boa e apresentar um plano de trabalho superficial ou equivocado, ele não poderá inverter nenhum centavo daquele plano de trabalho. Então, a nossa sugestão é sempre que haja um investimento inclusive com apoio público, para a qualificação das instituições, para que o plano de trabalho seja mais adequado à demanda e, assim, não precise fazer nenhuma movimentação que é vedada por lei. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A Secretaria de Assistência Social informou que submeteu ao Executivo proposta orçamentária visando o aumento de repasse de recursos para o terceiro setor em 2022 e 2023. Acrescentou que este ano o percentual estimado para as organizações da sociedade civil do Fundo Municipal de Assistência Social foi de 10,41% e no ano que vem será de 26,43%. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no nosso canal digital da Clube a Bárbara Cristal, ela que é gestora de políticas públicas. Bárbara, mais de 100 bilhões de reais destinados então ao terceiro setor nos últimos 4 anos no estado de São Paulo. Esse valor deveria ser suficiente para atender tantas entidades beneficentes? Boa tarde a você. Boa tarde a todos. É importante que se entenda que no setor público, a gente tem uma sociedade com demandas infinitas. As demandas infinitas nunca haverá orçamento suficiente para que a gente possa aí, de fato, atender a todas as necessidades. Até por isso se tem pautas de governo, até por isso se tem o planejamento estratégico e o PPA. Por que esses pontos são importantes? Quando a gente tem uma ouvidoria fortalecida, a gente tem aí uma secretaria de governo fortalecida, uma controladoria, eles normalmente possuem os relatórios que vão identificar as principais demandas sociais e, principalmente, a avaliação dos serviços que estão sendo entregues à população. Esse é um ponto importante. Às vezes, a reavaliação da questão do planejamento das ações, de rúbricas orçamentárias frente aos resultados e às demandas é o que vai, com certeza, ter um resultado mais positivo desse encaminhamento desse orçamento. Porque, claro, dinheiro, gente, no setor público nunca será suficiente para atender as mais diferentes demandas da sociedade. Bem, o terceiro setor salva muitas vidas, a gente sabe, presta serviço importante ou presta um serviço importante que as próprias prefeituras não conseguem prestar. Ou seja, é possível investir cada vez mais nessas entidades, né, Bárbara? Sim, gente, vocês têm que ter duas visões, tá? Como a minha área é gestão pública, a gente não pode ser tão inocente assim. O fundamental da gente entender é perceber se as entidades. Bem, nós tivemos um probleminha com o sinal da Bárbara. Vamos tentar refazer esse contato para a gente falar dessa necessidade. Voltou? Vamos tentar então falar com a Bárbara de novo? Bárbara, Bem, vamos lá então. Bárbara, é importante isso, né? Já refeito o nosso contato aqui, é importante que os governos se atentem para destinar cada vez mais dinheiro para essas entidades. O importante, gente, é a gente observar se as entidades, elas estão aí certificadas, se elas estão com o seu plano de ação bem estruturado e, principalmente, avaliar os resultados de eficiência e eficácia em relação aos serviços prestados. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Quando as próprias entidades conseguem mostrar que aquele dinheiro que chega para a entidade, ela consegue trazer uma efetividade enorme, ela tem poder para pedir um maior orçamento, mostrando a sua eficiência e sua efetividade. A própria população, por meio de controle social, vai defender essas entidades, uma vez que elas percebam o bom serviço. Esse é um ponto importante. A relação público, OCIP e OS, ela tem um ponto crucial, que é o controle social. Eles conseguirem observar esse resultado positivo e aí sim, a própria sociedade, a própria Câmara dos Vereadores e, claro, os servidores e o próprio prefeito observar a necessidade desse repasse ainda maior porque é feito um bom serviço. Esse é um ponto importante, tá? E não se esqueçam, gente, infelizmente no Brasil existe uma grande quantidade de fraudes relacionadas à OS e à OCIP. Então, essa avaliação documental e principalmente do dinheiro investido no resultado entregue, ele é fundamental. Bárbara, e rapidamente, por favor, uma última questão aqui. Qual que é a necessidade também, então, da qualificação dessas entidades e como isso seria feito? Esse é um ponto importante, gente. A gente tem aí, em relação ao SOCIP, várias documentações, várias certificações que elas são necessárias, inclusive no ateste, dessas parcerias ou desses editais, Depois que aquela OCIP, aquela OS
Bem, infelizmente tivemos realmente um probleminha com a Bárbara Cristal, mas deu para a gente entender a necessidade, né, dos governos atenderem e ajudarem tanto essas entidades assistenciais. Vamos para o intervalo.